Shabbat Shalom, amados irmãos e irmãs. Reflexão de Shabbat, reflexão para vocês refletirem nessa semana que vai acabando e esse final que vai começando para depois a semana começar de novo. Irmãos amados, a reflexão é simples. Gênesis 33. Esaú estava se aproximando, Jacó não o via, mas Jacó ergueu os olhos e começou a ver, começou a tremer. Então, houve um momento de embate. E nesse momento, depois de Jacó se humilhar, no final, 7 vezes Jacó dobrou os joelhos e se prostrou perante Esaú. Humildade, humildade, humildade. Humildade, 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 humildade. E Jacó se humilhou perante Esaú. Esaú, então, estendeu seus braços no pescoço de Jacó. E se a Bíblia parasse por aí, dizendo, Esaú estendeu os braços no pescoço de Jacó, a situação teria ficado muito feia. Porém, o Criador é maravilhoso. Não é um ponto aí, é uma vírgula. E depois dessa vírgula está escrito, e Esaú estendeu os braços no pescoço de Jacó, vírgula, e o beijou. Aleluia! Digam aleluia, irmãos. Aleluia. Então, tudo estava perdido. Mas Jacó se humilhou. Se humilhou 7 vezes. Chamou Esaú de Senhor. Deu tudo que Esaú queria, que era fama, dinheiro, coisas carnais. E Jacó recebeu então de Deus, através também de Esaú, aquilo que ele queria, que era o espiritual, que era aquilo que é da vida eterna, porque a primogenitura que Jacó recebeu foi para vir o Messias, porque Jacó nunca mentiu para Esaú. Jacó fez Esaú jurar na hora de vender a primogenitura, então não houve engano. Não vão em discurso de pessoas que são leigas de Torá. Não houve engano. Jacó, ele deixou muito claro que Esaú estava vindo de dentro da primogenitura, inclusive disse, jure. E Esaú jurou. Então Esaú sabia o que ele estava dando. E Esaú deu o Messias para Jacó. Porque a primogenitura, a unção, a bênção que vem de Isaac é a semente do Messias que viria através de Jacó, depois com Davi e por fim com José, o pai de Yeshua, e Maria, a mãe de Yeshua, e finalmente o Mashiach. Ele veio através do Espírito de Deus em Maria. Aleluia. Então essa bênção, irmãos, é uma bênção que a gente divide hoje. Nós, vou me falar junto com vocês, gentios, nações. Mas o que é que nós, nações, fizemos para receber essa bênção? A Torá fala, o próprio apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, fala. Uma nação que não é nação, alguém que não fez nada, porque dos judeus são os patriarcas, dos judeus é a unção, dos judeus foi a escolha de nação, dos judeus é o Messias, dos judeus são os profetas, dos judeus a Bíblia, é a Torá. Então, o próprio apóstolo Paulo fala nas suas cartas, é apenas ler, que dos judeus foi tudo. E o próprio Yeshua dizia, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Jacó. Porque foi Jacó que pagou o preço. Foi Abraão que pagou o preço. Foi Isaac que pagou o preço para o Messias vir ao mundo, porque o Messias não viria miraculosamente do céu. O Messias tinha que nascer, tinha que vir em carne para ver a salvação, e ele só podia vir em carne se houvesse sacrifício, se houvesse disposição, se houvesse pagar o preço. E esse preço, que não é o preço que deveria ser pago, porque o preço que deveria ser pago é impossível do ser humano pagar, então é tudo pela graça, é tudo pela misericórdia de Deus, mas teve que haver uma cruz, teve que Isaac
ser quase sacrificado no monte por Abraão. Teve que Abraão ser disposto de tudo, de todos, e permanecer no Deus único até o fim. Então, estes heróis da fé, foi através deles que o Messias pôde vir. Por isso que quando se fala de salvação, a raiz é Abraão, Isaque e Jacó, está em Romanos 11. Por isso que os ramos, os galhos não devem se gloriar com os ramos que os sustentam, porque nós, gentios, nações, somos sustentados pelos judeus. Não se enganem, até hoje, porque o judeu que você vê hoje, mesmo ele não crendo em Yeshua, ele ainda serve a Deus, mesmo que ainda não foi desperto pelo Messias. E eles nos sustentam porque eles vêm de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não estão em caos. Eles não estão, como muitos, infelizmente, na igreja, estão agora entrando em caos. Eles estão apostatados porque não tem o Espírito de Deus mais que vem do Messias. Mas eles são nação eleita. E é por Abraão, Isaque e Jacó que Deus não se esquecerá jamais deles. Jeremias 31, 33 a 36. Jamais deixarão de ser a nação de Israel que está escrito na Bíblia. Porque Deus disse em Jeremias 31, 33 a 36. Então, sem mais delongas, a reflexão. Esaú quase matou Jacó. Esaú estendeu os braços e ia trucidar Jacó. Mas aí ele o beijou, porque houve humildade, houve sacrifício. Jacó não era alguém que Esaú via mais como alguém que deveria ser morto. Esaú teve pena de Jacó. Esaú teve compaixão de Jacó e Esaú era alguém sem misericórdia. Tudo isso foi o poder de Deus atuando através do que Jacó fez, dobrando os joelhos 7 vezes. Por fim, ambos seguem seus caminhos. Jacó segue seu caminho, Esaú seu caminho. Esaú para Seir e Jacó, agora nós lemos, Jacó foi para a cidade, Jacó ele parou e acampou em Sucot. E ele construiu abrigos para sua família e abrigos para seu gado. Então isso é incrível, irmãos. Esses abrigos, tendas, a festa Sucot, é a festa das cabanas. Em Deuteronômio 23, a festa que Deus vai passar lá depois, porque o povo de Israel habitou em cabanas no deserto. Essas cabanas feitas com galhos de palmeira, essas cabanas que até hoje, lá no livro de Neemias nós vemos como eles construíam, e até hoje, da mesma forma que no livro de Neemias em Jerusalém era construído, hoje é construída. É só ler o livro de Neemias, como eles celebraram a festa das cabanas, em Neemias 8, lá na Bíblia, se eu não me engano, 8, 10 para frente. Então, até hoje, a mesma forma que eles celebravam a festa das cabanas lá em Neemias, hoje é celebrada em Jerusalém. E essa forma que os judeus celebram, e também os judeus messiânicos, que têm Yeshua como nós, e também os cristãos deveriam celebrar, e alguns cristãos celebram, porque eles seguem aquela profecia, e vão lá em Jerusalém celebrar essa festa, e é uma bênção, porque são uma bênção os cristãos também, porque vêm de Yeshua, apesar de ainda não ter um entendimento, eles têm que celebrar também a mesma festa. E agora eu vou falar algo que para nós, eu falei muito de humildade, humildade, humildade. Agora é algo que nós temos que ter humildade para entender, irmãos. Eu falo porque é difícil. Quem não tiver humildade vai se sentir ofendido. Vou citar Yeshua, Jesus. Chegou a mulher cirofenícia. Vou falar, chegou a mulher brasileira. Vou mudar para vocês entenderem. Chega uma mulher brasileira. Em vez de falar cirofenícia, eu vou traduzir por brasileira, porque é nações. É a mesma coisa. E ela fala, por favor, cure minha filha, falou a mulher brasileira para Jesus. Jesus falou, poderia eu tirar pão dos filhos, se referindo aos judeus,
e dar aos cachorrinhos, aos cães, se referindo a nós, brasileiros, gentio, etc. E aí, como é que ela fala? Humildade. Mas até os cachorrinhos podem comer as migalhas dos filhos. E aí ela recebe o que ela queria. Nem mais, nem menos. Ela recebe tudo, igual os filhos. O mesmo pão. Então Jesus chamou a gente de animal. É isso mesmo, irmão. Não estou com filtro. Jesus nos chamou de animais. E foi Jesus que chamou a gente de animal, os gentios? Não, foi Deus lá atrás, nos profetas. E também Deus chamou de animal aqui, ó. É só você ver. Jacó construiu cabanas para o seu gado. E lá no livro de Jonas nós vamos ler: e o rei mandou colocar roupa de saco para seu gado. Então, não é muito estranho na Bíblia, em 2 versículos, ter escrito roupa de saco para o gado, se referindo à festa de Yom Kippur, a festa do arrependimento, e a festa que vem logo depois, aqui Jacó coloca uma cabana para o gado. É como se Deus estivesse falando, ó, os gentios estão celebrando a festa de Yom Kippur, os gentios estão celebrando a festa das cabanas. Estão achando que eu estou louco? Então, vamos ver então a visão de Paulo. Paulo, ele estava com muita fome. E Paulo, de repente, ele começa a ver um véu enquanto ele sonhava, e nesse véu, nesse pano que descia do céu, vários animais impuros. E aí Deus fala, mata e come. E aí Paulo diz, Kefa diz, apóstolo Pedro, perdão, Kefa, eu jamais comi algo impuro. E aí ele fala, não chame de impuro aquilo que Deus santificou. Por 3 vezes, então, Deus mostra esses bichos e fala para Pedro matar e comer. Agora que vem a revelação. Pedro, em Atos 15, vai falar que esses animais que apareceram no sonho, que era para matar e comer, se referia a quem, Deus? Aos gentios. Sim, aos gentios, que agora estavam santificados por Deus. Então, essa alegoria de os gentios serem chamados pelos profetas, no sonho de Pedro, pelo próprio Yeshua, quando ele fala com a mulher sirofenícia, e também em outras passagens, de forma mais oculta, aparecerem os gentios junto com os judeus, porque eles estavam junto até mesmo quando receberam os 10 mandamentos, a multidão mista estava também no exílio, no deserto, andando com Moisés quando abriu o mar. A multidão mista saiu junto do Egito, porque o Egito era uma potência mundial. Está escrito lá no livro de Êxodo, que junto com Israel saiu uma multidão mista. É só ler a Bíblia. Em todas as Bíblias tem escrito dessa multidão mista, que saiu junto, que não era judeu. Então, essa multidão mista, irmãos, pasmem, fiquem irritados, mas entendam. Eu e você, perante Deus, éramos, eu vou colocar no passado, chamados de animais. Nós não éramos mais seres racionais humanos. Os gentios foram chamados por Deus de animais. Mas por quê, irmão Luigi? Por quê? Porque animais, se nós somos humanos na aparência, porque você tem que entender que aquelas civilizações, eu não vou citar nomes, mas todas as civilizações que não tinham a Bíblia, que não tinham a Torá, que não tinham a instrução de Deus, que diz o que é certo e o que é errado, elas não conseguiam racionalmente aceitar, acertar, pensar, refletir para escolher o que era certo. Eles podiam até acertar no chute, no impulso, igual um animal. Igual quando um animal faz alguma coisa ele acaba desligando uma lâmpada, um cachorro, ou fazendo alguma coisa. O animal, ele não tem a mesma capacidade de raciocínio do que o homem. Ele pode até desenvolver alguma coisa, entender que fazendo aquilo acontece tal coisa, mas eles não têm a mesma visão racional. Então, o animal,
ele não tem essa racionalidade do homem. E racionalidade para Deus é você entender o que é certo e o que é errado. Por isso que quando Deus fala sobre Nínive, Deus fala, existem 140 mil pessoas que não sabem escolher o certo e errado. Para Jonas ele fala, quando Jonas fala que deveria morrer todo aquele povo. E aí Deus ele vai falar, não é assim não, eu criei essas pessoas, e são 140 mil pessoas que não sabem discernir o certo e o errado. Animais. Sim. Então, irmãos, entendam, quando Adão caiu, quando Adão deixou de ser humano, imagem de Deus, eu não estou falando de humanidade caída, não estou falando de pessoas que agem como animais, sem freio, irracionais, mas eu estou falando da humanidade, antes da queda, antes do pecado, da humanidade, que em Adão não tinha essas limitações que a gente tem, era a imagem de Deus, Célia Demut, imagem de Deus. Essa humanidade, da qual nós conseguimos ver, em resumo, como seres, homens e mulheres espirituais, não carnais, esta humanidade mais elevada, que é o que nós todos servos de Deus temos que buscar ser santos, ela é o porquê a Torá existe, o porquê Deus deu a lei. Deus deu a lei porque o pecado estava carnalizando, tornando as pessoas como animais. E os gentios, mesmo que fossem muito mais justos do que os judeus, eles não eram humanos, por quê? Para Deus. Numa alegoria, irmãos, vamos ter maturidade. Deus não está chamando eu e você de animal fisicamente. É uma alegoria de Deus. Igual Jesus para aquela mulher cirofenícia, chamou ela de animal de uma forma alegórica. Por quê? Porque ele está dizendo para nós, olha, ser humano, vocês, gentios, antes eram como animais ímpios, animais não kasher, porque vocês não sabiam o que era certo e o que era errado, vocês não tinham a Bíblia. Mas agora eu dou a vocês a minha Bíblia e eu dou a vocês o meu Senhor. Eu dou a vocês Yeshua. Então Deus fala que ele dá a ele aquele que é o filho dele, unigênito, Yeshua. E ele dá a Torá, a Bíblia, para nós, através dos judeus apóstolos. E toda vez que a igreja e também nós, judeus, nos afastarmos da Torá, da Bíblia, dos caminhos de Deus, da lei, em especial a lei moral, mas também parte da lei ritual, nos afastarmos disso que fala, o que é certo e errado, que está na Bíblia, toda vez que a gente se afasta disso, a gente não sabe mais o que agrada a Deus. A gente age como por impulso. A gente pode até agradar a Deus, mas às cegas. Porque se você pergunta para mim o que é pecado, eu vou falar X, o outro vai falar Y, vai falar o Z. Ninguém vai ter um consenso porque ninguém usa a mesma base da Bíblia. As pessoas elas relativizam a Bíblia, sendo que Deus não muda. A Torá não foi abolida. Então, eles nos olham. O mundo, eu falo, nos olha muitas vezes como igual ao mundo. Mas nós não podemos ser igual ao mundo, porque o mundo está cada vez mais, no pior sentido da palavra, irracional. Porque eles podem ter ciência, podem ter tudo de tecnologia, porém, se eles não tiverem a lei moral de Deus, a conduta correta de Deus, os valores de Deus, tudo que está na Bíblia, inclusive a família, que é uma instituição de Deus, eles são como, na verdade, são piores que os animais. Então, a gente não pode ser assim. E todos aqueles que estão no mundo e não querem ser assim, amém. Não se sinta ofendido, se sinta convidado para, junto, deixar a sua natureza animalesca e caminhar na sua natureza em Yeshua, o segundo Adão, aquele que veio restaurar
o que o primeiro Adão destruiu. Porque quando o ser humano caiu, ele regrediu para uma natureza animalesca, porém com uma coisa que os animais não têm: malícia, iniquidade. Porque o animal, quando faz uma coisa errada, ele não faz por rancor e planejando. O ser humano, quando ele regride para a natureza animal, ele faz as coisas erradas irracionalmente, mas planejando, maliciosamente. Então, não regrida, mas progrida. Vamos juntos, então, fazer igual Deus disse aqui. Aceitar que nós, gentios, éramos por nossos pais que não fizeram nenhum sacrifício para Deus, mas receberam o Cordeiro de Deus através de judeus, sem esforço quase algum, e depois mantiveram muitos deles de maneira santa Yeshua e morreram por ele os mártires. Esses são homens maravilhosos e glória a Deus por eles. E outros corromperam a palavra de Deus, mas amém, se o fizeram sem entendimento. Então, nós não merecemos nada do que recebemos, não merecemos Yeshua. Nem mesmo os judeus o merecem, porém os judeus pagaram o preço e nós recebemos aquilo que nem esperávamos vir o Messias. Para o quê? Romanos 11. Para gerar ciúmes em Israel e para fazer com que eles clamem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Para que, como Romanos 11 diz, se quando negaram, quando rejeitaram, não todos, contudo, porque eu sou judeu, Paulo fala, mas quando uma parte de Israel, em parte, rejeitou, Deus nos enxertou. Deus os enxertou, gentios, diz Paulo. Mas quanto mais, então, se isso foi bênção, vai ser quando os judeus aceitarem Yeshua, se não vida entre os mortos. Paulo diz, então, a ressurreição dos mortos só vai acontecer quando houver uma conversão em massa para Yeshua, lá em Israel. Acho que eu estou mentindo, então vamos ouvir uma das últimas frases de Yeshua antes de morrer no madeiro. Está lá no Evangelho Bessorot de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os seus profetas. Em verdade vos digo, que queria vos ajuntar, como a galinha dos pintinhos. Em verdade vos digo, que não me verei mais, até que dizeis: bendito é aquele que vem em nome de Adonai, do Senhor. Vocês podem ler em qualquer versão da Bíblia. Yeshua disse até, isso é uma condicional. Então, até que os judeus digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, reconhecendo que ele é o Messias, porque essa é uma frase messiânica, está no Salmo de Davi. Messiânica essa frase. Até que eles reconheçam que Yeshua é o Mashiach deles, que já veio, e chorem como se chora pelo primogênito, como está escrito também em uma profecia, se não me engano, de Zacarias 4 ou Zacarias 14. Então, até que isso ocorra, Yeshua disse, até que isso ocorra, não me verei mais. E se os judeus não vão ver, até que isso ocorra, então, claramente, se Jesus ele vem para lá, ninguém vai ver, até que isso seja clamado. Então, Yeshua disse, até. Uma condição. E os profetas atestam isso, que até que Israel se arrependa e diga isso, não haverá redenção. Então, irmãos, vamos deixar nossa natureza carnal e caminhar juntos para a natureza espiritual. Porque Deus não nos chama mais de animais, mas de homens. Porém, quem de nós é digno de ser chamado ser humano? A imagem e semelhança de Deus. Eu não sou, e você?